Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui nesta manhã para ouvirmos a sua palavra, Senhor. Fale conosco, que tudo que for dito aqui, Senhor, seja das Escrituras. Que o Senhor abra também o nosso coração para receber com fé, Senhor. Possamos te conhecer mais e possamos, Senhor, te obedecer mais, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a sua glória santíssima. Perdoa qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento pelo sangue de Jesus e nos abençoe, Senhor. Nós te pedimos em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu deixei, meus irmãos, no grupo da nossa igreja a pergunta 121, que é a última pergunta. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o estudo do 4º mandamento, sobre o 4º mandamento. E se vocês quiserem acompanhar no celular, fiquem à vontade, tá? Eu deixei lá e se não puderem acompanhar também, ouvindo, já vão aprendendo. Nós vamos explicando aqui. Mas vocês lembram, irmãos, no estudo do Catecismo Maior, nós estudamos o Catecismo Ortodoxo, depois nós estudamos o Catecismo Maior, fizemos aí 5 ou 6 estudos, não me lembro bem, mas são algumas perguntas que tem lá tratando do 4º mandamento. E nós falamos já vários assuntos. A primeira parte do estudo, na verdade, foi tratar um fundamento deste mandamento. Então nós vimos que ele é um mandamento moral que permanece e vimos também que ele é um mandamento que comemora o dia da nossa redenção. No primeiro mandamento, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós tínhamos o 7º dia e hoje nós temos o 1º dia. E nós vimos aqui vários textos das Escrituras que mostram esta mudança, meus irmãos. Então, o mandamento permanece. O mandamento, na verdade, respeita um dia em 7. Deus estabeleceu no Antigo Testamento o 7º dia e no Novo Testamento o 1º dia da semana, que ficou conhecido como Dia do Senhor.
Vimos, meus irmãos, que este dia precisa de uma preparação mental, espiritual e também do nosso tempo para que nós possamos estar livres para adorar a Deus nesse dia, sem nenhuma distração ou ocupação. Isso exige de nós, então, uma preparação. Vimos a importância da liderança para que esse dia seja cumprido, obedecido. E, entre outros assuntos, estou só destacando aqui, nós falamos várias coisas, nós vimos também, irmãos, como este dia ele é realmente uma expressão do amor nosso. Nós vimos sobre os pecados desse dia, que é pecar contra o amor, como nós falamos aqui, né? E semana passada nós vimos a respeito das razões para a obediência desse dia, falamos aqui algumas razões. E tratamos da questão de que Deus é o proprietário deste dia, que, entre outras coisas, né? E que especialmente esse dia ele é uma bênção, porque ele é o dia para Deus, e só por isso ele é uma bênção. Mas é um dia também que o Senhor nos abençoa, responde às nossas orações, nos edifica, nos fortalece. Então, há razões para este dia, e que o Senhor, como diz aqui, nós lemos aqui no próprio mandamento, ele pede de nós um dia entre 7, mostrando a equidade desse dia, ou seja, que Deus não está pedindo nada injusto, mas ele está pedindo alguma coisa muito justa, muito razoável também, porque os outros dias fica para as nossas ocupações, precisamos comer, precisamos trabalhar, precisamos de lazer também, mas esse dia especialmente é um dia, um entre 7, em que ele diz para nós adorarmos a ele, mostrando a equidade desse dia. Então hoje nós vamos tratar da última questão, irmãos, que é a pergunta do Catecismo Maior 121, e que é uma pergunta que fala, irmãos, do início do mandamento. Eu pediria para vocês observarem aí, que nós temos, irmãos, aqui no versículo 12 do capítulo 5, nós temos assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Aqui nós temos guarda, né? Lá no capítulo, vou pedir para vocês agora olharem o Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, nós temos a seguinte expressão aqui, irmãos, Êxodo capítulo 20, em relação à primeira apresentação dos 10 mandamentos na Bíblia, o Deuteronômio, ele é uma reafirmação, uma repetição, uma reafirmação, e acrescentando alguns detalhes. Mas aqui nós temos no capítulo 20 do Êxodo uma palavra muito importante, que é o início do mandamento, que é lembra-te, versículo 8, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. Então, é uma lembrança para nós, que nós precisamos lembrar. Né? É uma nota para nós de que nós precisamos lembrar desse dia. Então o mandamento ele começa assim, no Êxodo, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, lembra-te. E a pergunta é: por que começa assim? Por que começa com este lembra-te? É disso que nós vamos tratar para fechar nossos estudos no quarto mandamento, olhando aqui para como interpreta muito bem o Catecismo Maior de Westminster, né? Nessas perguntas que nós temos estudado, e hoje nós vamos estudar exatamente essa questão do lembrar. A pergunta 121, portanto, do Catecismo Maior é esta, é a seguinte: por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? Então, por que o Senhor nosso Deus, ele começou este mandamento dessa forma específica, irmãos? Lembra-te. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que esse lembra-te? Nós temos, irmãos, aqui, segundo o Catecismo Maior,
ele coloca para nós, irmãos, alguns motivos porque o Senhor Deus, ele começa colocando este mandamento com este lembra-te, irmãos. E eu vou citar aqui rapidamente, eu vou ler toda a pergunta, mas eu vou citar rapidamente aqui os motivos que o Catecismo Maior, ele coloca para nós. Primeiro, para nos ajudar em nossa preparação. Segundo, para ajudar a guardar melhor todos os demais mandamentos. Terceiro, como uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção. Quarto, porque somos propensos a nos esquecer deste mandamento. Quinto, porque aparece somente uma vez este mandamento tem que ser cumprido uma vez em cada 7 dias. E por último, porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça contra este mandamento. Então nós temos, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 motivos, porque, segundo o Catecismo Maior, porque Deus coloca no início do mandamento este lembra-te. E eu gostaria, irmãos, de que nós meditássemos hoje. Eu vou ler agora aqui a resposta completa, a pergunta e a resposta completa, e nós vamos então tratar rapidamente de cada uma desses motivos aqui, para vocês observarem como é importante esse lembra-te, como é fundamental este lembra-te, irmãos. Então, lerei aqui, pergunta 121, por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento? Resposta. A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos, e manter uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião, e em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto haver menos luz na natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias. Porque esse mandamento aparece uma vez somente em cada 7 dias, né? A obediência a ele. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos, e por último motivo, e porque Satanás com seus instrumentos se esforça para apagar a glória e até a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Então, irmãos, nós temos aqui estes motivos. Eu queria agora tratar de cada um deles. Por que, meus irmãos, o Senhor nosso Deus, ele começa o mandamento com este lembra-te? O Catecismo Maior dá esses motivos aqui. Vamos falar brevemente de cada um deles, e vocês vão perceber como nós temos mesmo que lembrar. E Deus, ele colocou aqui este lembrar, porque há razões muito importantes para lembrarmos. Tá? Primeiro, a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do 4º mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. Irmãos, não há como você guardar esse dia esquecendo dele. Não há como você se preparar para esse dia não lembrando. Não tendo este dia como algo muito importante, como tendo esse dia na sua lembrança, na sua memória continuamente, você não se prepara. Isso é uma coisa muito óbvia.
se nós, por exemplo, o Catecismo Maior diz assim, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação, porque, irmãos, o óbvio é o seguinte, aquilo que eu esqueço, aquilo que sai da minha mente, eu não me antecipo para aquela coisa, não é? Então, vou dar uma ilustração aqui ruim e outra boa. Vou dar dois exemplos aqui. Uma pessoa, ela esquece, ela não põe na memória que, por exemplo, uma rua que ela vai passar é uma rua de grande movimento de veículos. Ela não põe isso na memória. Então, a partir do momento que ela não põe isso na memória, que ali é um grande tráfego de veículos, é muito carro passando, ela não se antecipa para o perigo. Ela anda relaxadamente na rua. Se ela não põe isso na memória, ela não se antecipa, ela não se guarda, ela não se protege. E ela pode ser atropelada. Ela pode passar por algo muito grave. Então, esse é um exemplo negativo. Um outro exemplo que posso dar já positivo é, por exemplo, se a pessoa não lembra, vamos colocar assim, irmãos, do aniversário de alguém muito amado por ela não se antecipa em fazer uma comemoração, fazer alguma coisa, não é assim? Então, quando não se lembra, quando não se põe aquilo na memória, a pessoa não se prepara. A pessoa não se antecipa, a pessoa não se organiza. Então, a mesma coisa acontece com o dia do Senhor. Por que a Bíblia está dizendo? Lembra-te, porque nós precisamos nos preparar para esse dia durante a semana. Então, eu tenho que me lembrar dele. Quando acaba o dia do Senhor, eu já tenho que me lembrar, já tem que estar na minha mente o próximo dia do Senhor. E tem que estar na minha mente durante toda a semana. Para quê? Para que eu me prepare. Lembra do estudo que nós fizemos sobre a preparação? Preparação espiritual, dos nossos afazeres, de tudo. Lembra disso? Então, eu não vou conseguir me antecipar, eu não vou conseguir me preparar se eu esqueço. Se esse dia sai da minha memória. Então, obviamente, o primeiro grande motivo de Deus colocar aqui, lembra-te, é esse, olha, lembra, não te esqueças desse dia, para que tu possas te preparar. E há grande benefício em nos lembrarmos dele nisso, porque nós estaremos cuidando da nossa alma. Lembrar desse dia, na verdade, é lembrar do mais importante. Não estamos idolatrando o dia, mas nós sabemos que esse dia é o dia do culto, é o dia do nosso maior amor. Quem é o nosso maior amor? Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós não podemos esquecer do que é essencial. Nós não podemos esquecer do que é mais importante. Então lembrar desse dia é lembrar do nosso Deus e portanto, nos prepararmos para que nós não quebremos o dia com outros afazeres, com outras coisas. Segundo motivo, irmãos, que o Catecismo Maior nos dá, é porque em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os mandamentos. Olha, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Bem, deixa eu colocar uma coisa para vocês, que está assim na unidade, que unifica os mandamentos. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo unificou os mandamentos em 2 mandamentos, na verdade. Ele resumiu, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sendo que, se eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Então, a questão mais importante é amar a Deus. O cristianismo, o evangelho, não é um moralismo, porque seria simplesmente obedecer algumas regras, fazer algumas coisas, ou um legalismo para fazer algumas coisas para alcançar outras, com uma recompensa. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma resposta do amor a Deus. Deus me amou, eu já fui salvo, Jesus morreu por mim na cruz, e eu amo a Deus, e portanto, se eu amo a Deus, eu obedeço. Eu não obedeço por mero moralismo, porque eu quero obedecer certas regras morais, não obedeço porque eu ainda quero alcançar a salvação, porque
Não, não é isso. É porque eu já fui salvo. É porque Deus me amou. Lembra João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, aí, aqui está. Então, o resumo dos mandamentos é o amor. Ora, irmãos, por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Por quê? É uma chamada a amar a Deus como Deus e não os ídolos. É por isso que ele diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, porque essa imagem de escultura, ela desonra a Deus, que Deus não pode ser representado em nenhuma imagem, porque Deus é infinito. É por isso que eu não posso usar o nome dele em vão, mas eu tenho que honrar o nome dele na minha vida, porque ele é o meu Deus. Veja então que tudo é honrando a Deus. Então, quando chega no sábado, quando chega no Shabat, né, no dia do descanso, por que eu vou guardar esse dia? Porque eu amo o Senhor. Então, esse dia, ele vai ser uma obediência por amor, e a partir do momento que eu obedeço esse Deus por amor, que eu conheço mais a Ele, que eu amo mais a Ele, na medida que eu vou adorando a Ele e cultuando a Ele, ouvindo a Sua palavra, veja, o que está acontecendo aí? Quando eu obedeço, eu estou cumprindo o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento. No quarto mandamento, eu estou amando a Deus, eu estou servindo apenas ao Senhor, eu estou adorando como Ele quer, eu estou honrando o seu santo nome, tudo eu estou fazendo quando eu venho adorar a Deus nesse dia. Isso vai me levar ao quê, irmãos? Isso tanto é uma expressão de amor, como vai me levar a conhecer mais este Deus que eu amo e amá-lo mais. Portanto, qual é a conclusão? É que na medida que eu vou obedecendo o quarto mandamento, eu vou crescendo no amor a Deus, e quem mais ama, mais obedece, mais cumpre a vontade de Deus. Então, na medida que eu obedeço este mandamento, eu vou conhecendo mais a Deus, amando mais a Deus, porque eu estou adorando, porque eu estou meditando nele, porque eu estou com meus irmãos, porque eu estou ouvindo a palavra. Eu faço isso, repito, por amor, mas o meu amor vai aumentando, porque eu vou conhecendo mais a ele. Então, este mandamento, na medida que eu obedeço com mais ele este mandamento, eu vou obedecer mais os outros mandamentos. Eu vou amar o meu próximo, e eu vou cada vez mais deixar os ídolos, primeiro mandamento. Eu vou cada vez mais adorando como Ele quer, eu vou cada vez mais honrando o seu nome santo, e eu vou também cumprindo a segunda tábua da lei. Eu vou honrando mais meu pai e minha mãe, eu vou cuidando da vida do próximo, eu vou vivendo uma vida pura, não adulterando, eu vou sendo uma pessoa honesta, não vou dizer falso testemunho do próximo, e eu não vou cobiçar o que é do próximo. Quer dizer, este mandamento vai me levar a maior obediência aos outros mandamentos. Não existe, irmãos, o crescimento na santidade, na obediência aos mandamentos, quebrando o quarto mandamento. Porque o quarto mandamento, ele é uma expressão de amor a Deus. E ele é um meio também da bênção de Deus me edificar mais. Então, se eu quebro este mandamento, eu não cresço na obediência. Perdão, eu não cresço na obediência aos outros mandamentos. Mas se eu obedeço este mandamento, eu crescerei na obediência aos outros mandamentos. Então, por isso que o Senhor diz: lembra-te, não negligencie esse mandamento, porque esse mandamento, esse dia é um dia maravilhoso e especial, e esse é um dia que vai te levar a crescer no amor a mim e a crescer na obediência aos mandamentos. Segundo motivo, né? Terceiro motivo, meus irmãos, que o Catecismo Maior dá aqui, porque Deus colocou esse lembra-te, é porque é uma grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si mesmo a súmula da religião. Nós lemos no início do culto o Salmo 145, não foi? Vamos olhar aqui, olha esse salmo, irmãos, Salmo 145, para vocês abrirem aí comigo. Salmo 145, ele é maravilhoso e ele enfatiza muito o seguinte: ele começa dizendo assim, observe: eu te exaltarei, Salmo 145,
Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Irmãos, as obras do Senhor têm que ser lembradas. E essa lembrança do dia do sábado é por causa das duas grandes obras do Senhor: criação e redenção. O dia do Senhor, o Shabat, o dia do descanso, ele é um dia para nós lembrarmos do que nós não podemos esquecer, que a súmula da religião, como coloca aqui o Catecismo Maior, é a essência da verdadeira religião, é conhecer a Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus, é viver para Deus. Mas eu conheço a Deus nas suas obras e na sua palavra santa que explica as suas obras, que essa é a Escritura. E quais são as duas grandes obras dele? Criação e redenção. Veja que eu convido vocês a olharem comigo o versículo 11, eu estou em Êxodo 20, tá? No versículo 11, porque em Êxodo 20, no versículo 11, nós temos o seguinte motivo que nos dá a Sagrada Escritura para guardarmos este dia. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, é um dia, meus irmãos, que nós estamos lembrando da criação. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 5, vou pedir também para vocês lerem comigo, Deuteronômio no capítulo 5, veja que a Bíblia coloca sobre o sábado também, que o sábado nos faz lembrar de uma obra, outra obra de Deus importantíssima. Qual é? O versículo 14 diz assim, Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. Não feche o Êxodo, tá? Que a gente vai voltar ainda. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás do que, irmãos? Que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então o sábado, ele não é uma lembrança só da criação, mas ele é uma lembrança também da libertação que Deus tinha operado no Egito. Isso se aplica a nós, meus irmãos. Por que nós guardamos o domingo? Por que o domingo a igreja passou a guardar? Porque é o dia da ressurreição de Cristo. É o dia que nós estamos aqui todo domingo para lembrar o seguinte: Jesus ressuscitou e venceu o pecado. Então nós temos esse Salvador que está vivo, que nos justificou na cruz e que venceu. Então o sábado, o dia do descanso, ele é um dia de lembrar o quê? Lembrar que Deus é o nosso Criador. Lembrar que a vida vem dele. A providência também vem dele, a manutenção da nossa vida. Mas mais que isso, nós somos salvos por ele. Então é um dia que nós temos que guardar a essência da religião verdadeira, que é a lembrança de que ele é o único Deus criador, provedor, redentor, que devemos a ele toda a honra, toda a glória, todo o amor, como o único Deus verdadeiro. Então, vocês percebem como é importante lembrar dessas obras, e o domingo ele nos faz lembrar da essência da religião, que é o próprio Deus, como criador, como provedor, como redentor. Logo, esquecer do sábado é esquecer também
dessas obras, é não dar devida atenção a essas obras. Então vocês percebem, por isso que diz lembra-te, porque lembrando do sábado, nós lembraremos dessas gloriosas obras do Senhor, que é a súmula da religião. Outro motivo, irmãos, que o Catecismo Maior nos dá, é que, então isso é uma grata recordação, né, sobre as obras de Deus, e em parte também porque somos propensos a esquecermos deste mandamento, visto haver menos luz na natureza para ele, e também por ele restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas em outros dias. Esse é outro motivo. Por que nós precisamos lembrar? Por que a Bíblia está dizendo lembra-te do dia do sábado? É porque assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há menos luz natural sobre este mandamento que outros mandamentos. Deixa eu explicar assim. Quando o sol nasce, o sol está dizendo, existe um Deus que criou todas as coisas, todos os astros. E assim, cada coisa que nós olhamos está dizendo isso. Então, isso é uma revelação natural, que Deus está dizendo para todos os homens. Agora, um dia entre 7 para nós guardarmos para adoração, não está claro na natureza. Isso foi dado a nós por mandamento, nas Escrituras Sagradas. Vou dar outro exemplo aqui. O mandamento não matarás. Mandamento não matarás. É um mandamento que, mesmo pessoas que nunca, irmãos, tiveram contato com os 10 mandamentos, vamos dizer, uma pessoa que nunca conheceu os 10 mandamentos, mas ela sabe que matar é errado. Isso tem na consciência do ser humano. Isso é uma coisa que a luz natural é muito clara sobre isso. A consciência da pessoa diz que ela não pode matar. Mas isso não é tão claro, essa luz da consciência natural não é tão clara, especificamente quanto a um dia em 7, ou quanto a exatamente qual dia nós devemos guardar. Isso nós precisamos da luz especial, da palavra de Deus que diz, olha, é um dia em 7, esse dia você deve guardar. Então, devido a isso, irmãos, nós precisamos lembrar, porque nós não somos lembrados pela luz natural. Por isso que Deus, vou colocar assim, nós não somos lembrados pela luz natural, seja da criação, seja da nossa própria consciência, a respeito desse dia, tão claramente, tão fortemente, como em relação a outros mandamentos. Por isso que Deus diz, Deus não fala nenhuma vez sobre, nos outros mandamentos, Deus não coloca lembra-te, mas desse mandamento Deus coloca lembra-te. Por quê? Porque é um mandamento que Ele deu por Sua palavra e que nós não temos reforço para a lembrança na luz natural, nem na criação e nem na nossa consciência. Portanto, nós precisamos forçar mais a nossa memória para lembrar dele. Por isso que o Senhor diz, lembra-te, não te esqueça, porque nós somos levados a esquecer, porque não tem grande reforço externo, vamos dizer assim, para nós lembrar desse dia. E outra coisa também, como eu coloco aqui o Catecismo Maior, é porque nesse dia tem coisas que são lícitas nos outros dias, mas que nesse dia não é lícito. Por exemplo, é lícito trabalhar, é lícito ir para um lazer, mas não neste dia. Então isso, irmãos, é um golpe na nossa memória. Isso tende a nos fazer esquecer desse dia. Por quê? Porque essas coisas, nós estamos ocupados nelas e nós temos que pará-las neste dia. Elas em si mesmas não são erradas, mas elas não devem ser feitas nesse dia para que nós nos dediquemos o tempo à adoração. Então isso tende também a fazer com que esse dia saia da nossa memória. Por isso que o Senhor diz, olha, não te esqueça que tu não pode trabalhar nesse dia, que tu não pode, lembra-te que esse dia tem que parar para me adorar. Vocês estão entendendo? Então o Senhor está aqui dando um reforço, dizendo assim, lembra-te, não te esqueças, não te esqueças. E meus irmãos, o outro motivo que o Catecismo Maior dá, é o penúltimo, aqui eu tenho só mais um, e
e aí nós vamos ler alguns textos aqui. Eu coloquei os textos lá no grupo também, eu não vou conseguir ler todos agora, irmãos, eu vou pedir depois para vocês lerem, tá bom? Todos os textos com as referências lá, e o que eles tocam, principalmente cada tema que eles vão tocar em relação ao nosso assunto de hoje. Então não deixe de ler, e eu estou me baseando num livro muito, muito bom sobre o Catecismo Maior, que depois eu vou passar para os irmãos, até se vocês quiserem comprar e ler, tá? Mas veja o que diz aqui. Ele diz também aqui assim, esse aparece somente uma vez em cada 7. Olha só uma coisa, nós falamos semana passada da equidade do dia. Deus não está pedindo nada absurdo para nós, Deus não está pedindo para nós deixarmos de trabalhar, para nós nunca termos um lazer, para nós nunca ficarmos com a nossa família. Deus não está pedindo isso. Deus está dizendo, Deus está dando todos os outros dias para esses afazeres, e apenas dizendo que nós devemos tirar um dia só em 7. Lembra da equidade? Ele não está pedindo nada absurdo, nós falamos semana passada. Mas esse ponto de que é apenas um dia em 7, irmãos, ele se torna um problema para a nossa memória, porque deixa eu colocar uma coisa para vocês. Olha, todos os dias, por exemplo, você tem que ir fazer um certo trabalho. Pense numa coisa que você tem que fazer todo dia. Pensou aí? Eu vou deixar aqui para vocês meditarem assim. Vamos usar a nossa mente para eu poder ilustrar esse ponto. Olha, pense numa coisa que você tem que fazer todos os dias. Pensou? Você não pode deixar de fazer isso. Você tem que fazer todo dia. Pensou em alguma coisa aí? Vou deixar livre para a memória de vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta. É fácil vocês esquecerem disso que vocês têm que fazer todo dia? Não. Por quê? Porque todo dia você tem que fazer. Então, todo dia você tem que cumprir aquela obrigação. Então, aquilo já está tão forte na sua memória que você não esquece. Porque, afinal de contas, todos os dias. Então, todo dia tem que fazer. E eu lembro logo, tem que fazer isso. Porque é uma rotina diária. O dia do Senhor, não. O dia do Senhor é uma vez só na semana. E nós temos tantas coisas rotineiras, diárias, que nós temos que fazer, trabalhar, estudar, fazer isso, fazer aquilo, que esse dia ele é esquecido mais facilmente do que essas outras coisas. Entende o ponto? É esse o ponto. Então o Catecismo Maior, ele está dizendo assim, meus irmãos, ele está falando a seguinte coisa: muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. Tem tanta coisa que nós temos que fazer, irmãos, tanta coisa que nós temos que realizar durante a semana, que elas tendem a ocupar tanto a nossa mente que nós não nos lembramos. Ei, domingo eu tenho que ir para a igreja. Essas coisas tendem a nos distrair. Nós não nos lembramos, então, que nós temos que tirar tempo para o domingo, que nós temos que organizar nossa vida para estar cedo no culto, para adorar a Deus, que nós temos que, enfim, cumprir os nossos deveres. Então, essa rotina tende a nos fazer esquecer de nossa preparação para este dia e de santificar o dia, de forma que nós, quando chegamos nesse dia, nós estamos, a tendência é de nós não termos posto na memória, porque é tanta coisa para fazer, e nós chegarmos nesse dia sem nos prepararmos e acabarmos nem vindo para o culto, porque tem tanta coisa que ficou sem fazer, e não santificarmos o dia. Então, nem nos prepararmos e nem nos santificarmos por causa de tanta coisa que é preciso fazer, e é só um dia em 7. Então, a tendência o que é? Nós esquecermos, porque tem coisas diárias, mas o dia do Senhor não é diário, é semanal. Então, isso tende a nos fazer esquecer. Por isso que Deus diz: não caia nessa armadilha. Todos os dias te lembra que existe o domingo. Te prepara e santifica esse dia. Entende, irmãos, o motivo? E o último motivo, talvez seja o mais importante, porque
ele trata de um perigo muito grande. Irmãos, nós temos um inimigo. Você sabe que aqui na igreja a gente não vive falando do diabo, né? Porque não precisa estar falando todo dia. Esse culto aqui não é um culto para o diabo, então tem que se falar do diabo toda vez. Tem que se falar do adorado, que é quem? Cristo, Deus. Mas nós não negamos os seus desígnios. Nós não desprezamos e de forma tola e inocente dizemos assim, o diabo está parado, porque ele não está. Irmãos, o diabo não para. O diabo não para. E a tentação dele contínua, é fazer os cristãos esquecerem deste mandamento. E ele usa todos os seus instrumentos para isso. Ele usa todas as fraquezas dos cristãos, todas as tentações, todas as ocupações, todas as obrigações, e usa também líderes e autoridades. Lembra que nós falamos de liderança, a importância da liderança. Ele usa tudo que ele puder. As ocupações, os afazeres, o lazer, as distrações, as seduções, as lideranças deste mundo. Tudo ele vai usar para tirar a glória deste dia e até mesmo a memória desse dia. Por quê? Porque o diabo sabe, meus irmãos, que se ele faz as pessoas desprezar esse dia, ele as leva à irreligião e à impiedade. Como eu disse, que este mandamento, lembra que nós falamos que um dos motivos de Deus dizer lembra-te, é que este mandamento ele reforça a obediência aos outros mandamentos, lembra? Porque ele vai é uma obediência de amor, é uma obediência que nos leva a conhecer mais a Deus e amar mais a Deus e, portanto, obedecer mais aos seus mandamentos. Lembra desse ponto que eu falei há pouquinho? O diabo sabe disso, irmãos. De forma que se ele tira a glória desse dia, se ele faz com que as pessoas esqueçam esse dia, e ele faz isso por muitos instrumentos, por muitas tentações, por muitos meios, ele enfraquece a piedade, ele enfraquece a adoração a Deus, ele enfraquece a divulgação do Evangelho. Satanás sabe que o perigo para o seu reino das trevas é o reino de Deus. E o reino de Deus ele cresce na medida que o Evangelho é proclamado. E o Evangelho é proclamado mais especialmente quando? No dia do Senhor. Então ele tem grande interesse em fazer com que as pessoas esqueçam esse dia, fazer com que as pessoas não pensem nesse dia, para que elas não venham ouvir o Evangelho. E fazer com que os cristãos também esqueçam desse dia, para que eles não sejam edificados no Evangelho. E assim ele possa enfraquecê-los. Então, meus irmãos, o Senhor Deus diz, lembra-te, por causa de Satanás. Porque Satanás não está parado. Satanás, ele lembra. Satanás tem um certo zelo da malignidade. Ele não esquece de nos tentar. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de buscar o Senhor. Nós esquecemos que o diabo não está parado. Eu não estou dizendo que o motivo de você buscar Deus é o diabo. Não estou dizendo isso. Deus me livre de dizer isso. Mas eu estou dizendo que há um perigo real. O motivo de você buscar Deus deve ser o próprio Deus. Mas nós não podemos ser inocentes, irmãos, de dizer também que se nós não buscamos a Deus, nós estamos nos expondo a perigos espirituais. Então, são esses motivos. Quais são, meus irmãos? Vou repeti-los aqui. Lembra-te, porque se você lembra, você vai se preparar e vai santificar esse dia. Isso você precisa lembrar. Lembra-te, porque esse mandamento, quando você obedece, ele te ajuda a obedecer os outros mandamentos. Lembra-te, porque esse mandamento, ele é uma bandeira, uma sinalização sobre a obra da criação e da redenção, que é a súmula da religião verdadeira. Lembra-te, porque você é propenso a esquecer, visto que tem menos luz para esse mandamento na natureza,
e você tem que deixar certas coisas para este dia, então isso tende a fazer você esquecer ou não lembrar muito deste dia. Lembra-te porque é só um dia na semana e como tem 6 dias que você tem que fazer tanta coisa, você é tentado a esquecer. Lembra-te, mas lembra-te. E lembra-te porque Satanás não está parado, ele vai fazer tudo para você esquecer, porque ele sabe que quando você esquece desse dia, a sua vida espiritual ela é abalada. Seu crescimento, a vida da igreja, a pregação do evangelho é abalada. Irmãos, vamos lembrar desse dia. Vamos lembrar da importância de guardar esse dia. Eu deixei no grupo, meus irmãos, vários versículos. Eu não vou lê-los todos agora, tá bom? Mas eu gostaria de ler 2 ou 3 no tempo que nos resta. Vou pedir para você. Já li sobre que ele é uma lembrança da criação e da redenção, né? Já li. Então eu vou ler o seguinte. Eu vou ler, irmãos, a respeito de que os nossos negócios seculares sempre afastam nossas mentes do sábado e nos impedem de guardá-lo corretamente. Vamos olhar aqui então o livro de Amós, capítulo 8, versículo 5. Vou pedir para você abrir, por favor. Amós, capítulo 8, versículo 5. Amós, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Amós, capítulo 8, versículo 5. Dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Aqui está o perigo. A tentação é ter tanta coisa para nós fazermos e a tendência é nós esquecermos do dia. Irmãos, o Senhor está dizendo, portanto, lembra-te, não te esqueças. Não trate esse dia como algo pesado, que você quer logo fazer outras coisas. Não deixe as outras coisas te fazer esquecer deste dia. E eu vou ler só mais um verso, meus irmãos, que é muito importante. Quero ler com vocês em Lamentações, que fica logo depois do livro de Jeremias, né? Lamentações, capítulo 1, versículo 7. Lamentações, capítulo 1, versículo 7. A santa palavra do Senhor nos diz assim, Lamentações, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas, que tiveram desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e não havia quem os socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Nós temos aqui então, irmãos, como Satanás se empenha em destruir, através dos seus inimigos, a obra de Deus, a Jerusalém. Você me permite que eu leia mais um texto, irmãos, agora de Jeremias, tá bom? Vocês estão em Lamentações, só voltar um pouquinho. Jeremias, capítulo 17, versículo 21 ao 23. São 3 versículos, aqui nós encerramos hoje. Jeremias, capítulo 17, versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram. Olha só, não escutaram.
nem inclinar os seus ouvidos, antes endurecer a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Então essa tentação contínua, irmãos. E Satanás é o tentador. Então, meus irmãos, eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós fizemos aqui vários estudos sobre o quarto mandamento. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: é uma bênção. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês, é uma bênção quando nós passamos a guardar esse dia, mas não religiosamente, não porque, mas é porque é religião, é costume, eu vou lá todo domingo daí. Não é isso. Mas é uma bênção quando nós guardamos esse dia, porque nós amamos a Deus. Eu queria que vocês guardassem este ponto da lembrança, porque este mandamento nos ajuda a crescermos nos outros mandamentos. Por quê? Porque, irmãos, olha, eu queria encerrar com isso. Esse mandamento é uma expressão de amor a Deus. Eu venho para a igreja, eu venho adorar, eu guardo esse dia, porque Deus é mais importante que os meus negócios, que o meu lazer, que tudo. Então é uma expressão de amor a Ele. Mas não fica só nesse ponto. Aí vem a bênção o quê? Que eu passo a conhecer mais a Ele, porque o dia também é um meio de graça, é um meio de eu conhecer mais a Deus. Então, eu sou mais abençoado quando eu guardo esse dia. Mais abençoado em que sentido? Espiritualmente. Eu passo a amar mais a Deus, eu passo a obedecer mais a Deus. Então eu queria encerrar dizendo assim: irmãos, vamos nos dedicar a guardar esse dia zelosamente. Vamos nos dedicar. E vamos orar pelos nossos outros irmãos, vamos orar por todos os amados irmãos da igreja, para que todos nós cresçamos na obediência desse dia. Amém? E que sejamos abençoados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós passamos aqui vários domingos, foi uma grande misericórdia, podendo tratar destes assuntos preciosos sobre o quarto mandamento. Pedimos, Deus, tudo que foi falado aqui, cada domingo, cada culto, cada estudo, foi falado aqui conforme a sua palavra, que dê fruto no coração de todos que ouviram, para que nós possamos, Senhor, crescer, expressar o amor na obediência a este mandamento, tirar os nossos domingos para a sua adoração e assim crescermos mais a te conhecer e te amar e te obedecer, Senhor, em Cristo Jesus, como gratidão porque o Senhor nos salvou em Cristo, seu Filho, por obra e graça do Espírito Santo. Faz isso, Senhor, que assim seja para a sua glória, para o nosso bem, Senhor. Amém.